Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 185. Hoje aqui em Mogi das Cruzes está nublado, o sol ainda não apareceu, mas já está mais fresquinho, né? Ontem estava muito quente. E nós vamos então continuar meditando no livro de Provérbios, né? Fizemos este desafio de 31 dias fazendo o nosso devocional no livro de Provérbios. Estamos estudando então a vereda dos justos e hoje nós vamos para o capítulo 10. Este capítulo 10 nós temos vários temas e hoje eu escolhi então 2 temas para nós estarmos meditando. Quem sabe numa outra oportunidade a gente medita sobre os outros temas. Mas eu escolhi nós falarmos sobre a recompensa dos justos, né? E do ímpio, que isso que esse texto traz para nós é o contraste entre o justo e o perverso, ou entre o justo e o ímpio. E também sobre a língua, sobre a palavra, sobre o poder da palavra, sobre como nós temos que ter sabedoria no falar. Então, primeiro nós vamos fazer a leitura. Provérbios 10 nos diz assim: Provérbios de Salomão, ó filho sábio, alegra o seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos perversos mora a violência. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quem anda na integridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então vamos começar então o que seria então o justo. Então, segundo a palavra de Deus, quem seriam os justos? Os justos, então vamos lá, são pecadores, são a melhor definição que eu encontrei. São os pecadores injustos que foram justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, que herdaram a salvação. Nós, por nós mesmos, não temos condições de nos fazermos justos diante de Deus, pois não o somos. Assim, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio, se entregou em nosso lugar, pagando então os nossos pecados, as nossas dívidas, e assim nos transformando então em justos diante de Deus. Nós temos Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 1,17 nos diz que o justo viverá pela fé. Então, o justo é aquele que está em paz com Deus, porque por meio de quem? De Jesus Cristo. Mas, então, esse texto nos fala também a respeito da recompensa dos justos e a recompensa do ímpio ou do perverso. Então, o ímpio ou perverso é aquele que não crê em Deus, né? Não acredita em Deus, em nada que se chama Deus, que vive, então, gera a sua própria existência em si mesmo ou nas perversidades. Então, a primeira recompensa do justo está no versículo 3, que nos diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome. Todos aqueles que estão em Cristo e foram justificados, suas dívidas foram pagas pela morte e pelo sangue precioso de Jesus. Nos diz assim: o Senhor não deixa o justo passar fome. No versículo 6 nos diz assim:
bênçãos há sobre a cabeça dos justos. No versículo 7, diz que a memória do justo é abençoada. No versículo 16, diz que a obra do justo conduz à vida. No 20, a prata escolhida é a língua dos justos. Os lábios dos justos, diz o 21, apacentam a muitos. E no 24, o desejo dos justos será atendido. No versículo 25, o justo tem fundamento perpétuo. E no 28 nos diz assim, a esperança dos justos é alegria. E no 30 e no 31 tem algo muito precioso. O justo não será nunca abalado. E no 31, a boca do justo jorra sabedoria, e os lábios do justo sabem a quem agradam. Neste capítulo, então, Salomão considerou também, né, além da bênção de ser justo, estar justificado em Cristo Jesus, ele considerou então os usos negativos e positivos da língua. Essa pequena coisinha escorregadia, a qual chamamos então de língua, nos causa muitos problemas quando ela está desgovernada, quando ela não está orientada. Tiago, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim, nos dá várias razões de por que nós devemos controlar a nossa língua. Então fala assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é varão perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Em outras palavras, uma língua controlada é a marca da maturidade. Diante disso, são poucas, né, as pessoas que podem verdadeiramente serem chamadas de maduras. As 5 maneiras erradas que nós usamos a língua, então, está nesse texto. A língua, às vezes, é usada para adulação enganosa, para mexericos e calúnias, para discussões, para disputas, para proferir palavras iradas, para vanglória e também para a verborragia. Isso é uma doença daquele que não sabe usar bem a sua língua. Aquele que não domina as suas palavras tem uma doença chamada verborragia. Olha que interessante. O que seria isso então? Verborragia é o costume de falar demais, dizendo pouco. As pessoas que são verborrágicas, normalmente, elas se sentem impelidas a comentar sobre qualquer coisa, seja porque temem o silêncio, né? E porque creem sinceramente que às vezes uma conversa sem sentido é melhor que conversa nenhuma. Assim, essas pessoas enchem, né, o abençoado silêncio com conversas vãs e vazias. Interrompem, então, sem hesitação, falam primeiro e depois que se pensam, né, nem pensam, e tudo que falam, muitas vezes não ouvem. Então, falam sem pensar e tudo que falam, muitas vezes não ouvem. Nossa lição, então, nesse texto é aprender como usar a palavra de Deus de maneira construtiva, em vez de permitir que a nossa língua crie caos em nossas famílias, em nossas comunidades e relacionamentos. Felizmente, né, a língua pode se tornar um maravilhoso instrumento de graça, da graça de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus e da gentileza de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Pois a língua descontrolada traz o quê? Então, vamos lá, seguindo, então, Provérbios capítulo 10 diz assim, lá no versículo 8.
uma língua descontrolada. O insensato de lábios ficará transtornado. No 10, a mesma coisa. O tolo de lábios, que não sabe usar a sua boca nem as suas palavras, ficará transtornado. No versículo 11, a boca do perverso é coberta de violência. No 14, diz que a boca do tolo o aproxima da ruína. No versículo 19, diz assim, na multidão de palavras não falta pecado. E Provérbios 16, 24 diz assim, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos, né? Palavras são sementes, uma vez jogadas na terra do coração. Elas vão trazer exatamente para aquilo que elas foram enviadas. São palavras de ódio, é isso que nós vamos colher. Se são palavras de amor, de afeto, de carinho, de afirmação, é isso que você vai receber. Mas se nós temos palavras negativas, estamos transmitindo, semeando palavras negativas, é isso que nós vamos ouvir. Então nós precisamos entender. Davi, que era o pai de Salomão, pediu a Deus que Deus colocasse um guarda, né, à porta da sua boca, para que ele pudesse usar a sua boca para trazer algo de bom, né? Porque aqui fala que a nossa boca, nossa língua, nossas palavras podem se transformar num instrumento de cura, de graça, de misericórdia do nosso Deus. Então pense bem a respeito disso, a recompensa para aquele que domina e controla a sua língua, as suas palavras e a sua boca. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso Devocional Florescer. Não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar, né? Passar para frente. A gente tem projetos novos para o ano que vem. Esperamos chegar aos 1000 inscritos para a gente poder realizar os nossos projetos. Então, você que assiste às vezes no WhatsApp, nas outras redes, quando você puder colocar lá no YouTube para a gente ter mais visualização ou se inscrever lá, vai nos ajudar então nos nossos projetos para o próximo ano. Que Deus abençoe você, então, e até amanhã. E não esqueça, leia o capítulo 11 de Provérbios. Até amanhã.